personagem histórico-bíblico Simão Mago. E ele está disponível em todas as livrarias catarinense e no livro. Eu trago hoje, à luz do debate desse seminário, o tema Língua Portuguesa, Gêneros Discursivos, Leitura e Produção Textual. Eu sou acadêmico do curso de Licenciatura em Letras da Uniaselv e sou mestrando em Estudos da Tradução da Universidade Federal de Santa Catarina, no programa de pós-graduação em Estudos da Tradução. Esse tema ele foi objeto da disciplina Estágio Curricular Supervisionado 2. É uma das disciplinas da grade de formação pedagógica para graduados em letras da Uniaselv, no campus de Indaial. E foi realizado na Escola de Educação Básica Frederico Hart, para os anos finais, 8º e 9º ano, e ensino médio, 1º, 2º e 3º ano, com o objetivo de apresentar uma reflexão sobre o ensino da língua portuguesa na escola. Nós sabemos que a língua portuguesa é uma ferramenta potente de projeção social, intelectual e profissional, conferindo ao seu detentor, que domina a norma culta da língua portuguesa, a capacidade, por exemplo, de convencimento, de transmissão de um pensamento, de clareza, de credibilidade, ou qualquer que seja o objetivo do discurso ou do orador. Levantamos as seguintes questões. As práticas de leitura e escrita estão levando em conta as necessidades reais dos estudantes em sociedade? 2. Estamos formando indivíduos capazes de inserirem-se e desenvolverem de forma competente os diversos usos que a língua possibilita? Não é raro ouvir todos os colegas, professores ou estudantes aqui, talvez já tenham se deparado com uma situação em que o aluno faz aquela pergunta desafio: professor, quando é que nós vamos utilizar isso na prática? Né? Então, é importante que o aluno saiba o objetivo e o motivo desse estudo direcionado. Quanto aos gêneros do discurso, para Bakhtin, os gêneros do discurso são enunciados relativamente estáveis e eles organizam a comunicação verbal. Isso quer dizer que quando nos expressamos para materializar o enunciado, o nosso querer dizer, nós fazemos uso desses gêneros naturalmente. Ainda, os sujeitos se comunicam, falam e escrevem por meio dos gêneros do discurso. Os indivíduos, quanto mais se relacionam e fluem em sociedade, mais passam a entender e a produzir um repertório de gêneros. Um exemplo, nesse momento, que pode ser válido: um professor, ao preparar uma aula, como a colega antecessora aqui demonstrou, ao preparar um conteúdo para trabalhar com seus alunos, está organizando um gênero intitulado aula. Um outro exemplo que nós podemos citar aqui seria o gênero apresentação, que é esse que estamos performando aqui agora. Tanto o gênero aula, que embora algumas inovações pedagógicas e algumas inovações tecnológicas tenham sido inseridas ao longo do tempo, nós devemos convir que não tem variado muito ao longo da história. Ele tem uma certa estrutura formal, ele tem uma estrutura pré-concebida, e existe um transmissor, existe um receptor, existe uma mensagem, enfim, existe uma estrutura formal. E da mesma forma, o gênero apresentação, no qual nós estamos aqui trabalhando, também, exceto algumas inserções tecnológicas, não tem variado muito. É um comunicador e uma audiência. Hoje nós temos PowerPoint, nós temos projetor, mas quem não lembra aqui das apresentações quando eram feitas em flipchart? A gente folheava um papel por cima de um cavalete. Com relação ao letramento, o letramento ele está diretamente relacionado com a língua escrita, o seu lugar e funções e seus usos nas sociedades letradas, ou mais especificamente grafocêntricas.
isto é, sociedades organizadas em torno de um sistema de escrita, em que esta, sobretudo por meio do texto escrito e impresso, assume importância central na vida das pessoas, e em suas relações com os outros e com o mundo em que vive, de acordo com Moratti. Nós sabemos da importância do letramento e nas sociedades grafocêntricas que registram a sua história e a sua cultura através da escrita, como a nossa, ela tende a perpetuar esse registro escrito e histórico. E nas sociedades que têm a transmissão da sua cultura e da sua história somente pela forma de oralidade, ela tende a perecer. A cultura tende a perecer com o tempo, em que as tradições vão sendo esquecidas e vão sendo modificadas e vão sendo adaptadas com a modernidade, e em uma eventual extinção daquela sociedade, há um apagão histórico, há um apagão global em que extingue-se não somente aquela sociedade, mas todo o seu registro histórico. Na prática, foram trabalhados os gêneros do discurso, como os que nós mencionamos há pouco. Por exemplo, utilizamos o gênero crítica literária usando um texto de Monteiro Lobato. O texto chama Paranoia ou Mistificação, sobre a exposição de Anita Malfatti, no qual o autor faz uma crítica demolidora sobre a Semana de Arte Moderna. E embora o texto de Monteiro Lobato à época chocou e continua chocando ainda hoje pela virulência, pela contundência, pela tenacidade, certa agressividade, os alunos puderam perceber que, diferentemente do que ocorre hoje em dia nas ditas críticas, principalmente na militância política ou nas mídias sociais, em que as críticas não são verdadeiramente críticas, pois não criticam a obra, mas sim criticam o autor, reduzindo-se a meros ataques pessoais. Então a crítica de Monteiro Lobato, embora muito virulenta, era uma crítica à obra de Anita Malfatti, era uma crítica ao modernismo com o qual ele não concordava, ainda assim respeitando a autora. O texto foi publicado em um artigo em 1917. Monteiro Lobato reagiu assim à exposição de Anita Malfatti no jornal Estado de São Paulo. Há duas espécies de artistas, uma composta dos que veem normalmente as coisas e em consequência fazem arte pura. Outra espécie é formada dos que veem anormalmente a natureza e a interpretam à luz de teorias efêmeras, sob a sugestão estrábica de escolas rebeldes, surgidas cá e lá como furúnculos da cultura excessiva. São produtos do cansaço e do sadismo de todos os períodos da decadência, em Paranoia e Mistificação. Incrivelmente, após esse episódio, e mesmo com essa crítica, as relações de Monteiro Lobato e Anita Malfatti e o pessoal da arte moderna se estabilizaram. E se diria isso talvez só possível pela crítica ética, né? Os resultados desse trabalho. Percebemos um aumento exponencial do interesse por parte dos alunos na leitura e na produção textual, principalmente nos gêneros do discurso. Eles amaram a ideia de poder trabalhar um gênero, especialmente a crítica, e criticaram, e censuraram e elogiaram a própria crítica do Monteiro Lobato e fizeram suas próprias experiências. Então, os alunos perceberam que a crítica ética não se trata de criticar o autor, fazer ataques pessoais, mas criticar a obra. Por fim, diante disso, e a partir desses e outros fundamentos teóricos, pretende-se nos dias atuais construir um ensino de língua que confira ao aluno uma educação linguística escolar dirigida para a heterogeneidade, como Bakhtin não concebia a educação senão universal e democrática, ou seja, para todos, indistintamente de credo, condição social e religião, enfim, todas as estratificações sociais que se faz ainda hoje em dia. E de linguagens, de experiências, de gêneros do discursos, de experiências com a e por meio da linguagem,
Para atingir tal objetivo é necessária a busca por uma metodologia que contemple tanto ao código quanto ao seu uso social, a sua aplicação. Eu achei excepcional a ideia da roteirização para ensinar os alunos a produção textual. Como autor, eu sei que é muito difícil começar de um papel em branco, ou de um título, né? Para esse trabalho foram utilizados como referencial metodológico Antunes, Bakhtin, Geraldi, Klein também, Moratti e Salles. Com isso, agradeço a comissão organizadora do 15º Seminário Integrado das Licenciaturas, o coordenador, o Sr. Leonardo Cristiano Geisler, a FURB, a reitoria, aos discentes e a Uniaselv, e em especial também a minha